Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Amigos da Rede Conecta, um prazer enorme, estamos juntos mais uma vez aqui. O nosso papo hoje trouxe uma convidada especialmente vindo da cidade de São Paulo, mas ela vai falar um pouco da história pessoal, enfim. O nome dela é Ana Lívia Brum, está aí no ar para vocês conferirem. Ela é advogada, mas ela tem uma especialidade, que eu acho isso espetacular e precisa, né? De planos de saúde. E também, claro, atua fortemente, de uma maneira geral, na área empresarial. Eu te chamo de Ana Lívia, te chamo de Ana, enfim. Ana Lívia, eu prefiro os dois. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Eu sei que você largou suas ocupações, saiu lá de São Paulo. O pai é de Arthur Nogueira, é isso? Meu pai mora em Arthur Nogueira. Tá pertinho da gente tô aqui. sempre por aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Como é que você optou por essa área aí do direito? O que te levou para essa área? Para a área do direito, eu sempre quis. Eu acho que... Histórico familiar, não? Não tinha histórico familiar. Meu pai é economista. A minha mãe, ela sempre cuidou de mim. E aí, depois que a gente se mudou para cá, para Arthur Nogueira, aí ela quis fazer direito também. Sei. Mas isso eu já queria desde sempre. Então, ela fez 2, 3 anos depois, eu comecei a faculdade também. O teu escritório é São Paulo? São Paulo, capital. Você tem outros profissionais que trabalham junto com você? Sim, a gente trabalha hoje, sou sócia no Batalha Pedrosa. A gente tem outros 35 advogados lá, é um escritório relativamente grande, se a gente considerar o padrão dos escritórios do Brasil. Então a gente tem bastante gente, a equipe de médico hospitalar, que é o segmento que eu atuo, é a maior equipe do escritório. Aliás, você fez a menção aí de um Batalha, e esse sobrenome tem uma influência muito grande na minha vida, porque eu durante muitos anos eu tive o patrocínio da Norwegian Cruise Line, que é uma companhia evidentemente de navegação, né, para turismo, e naquela época ela permanecia ali nos Estados Unidos, Europa, Caribe, enfim, e nos últimos anos ela veio para o Brasil. O vice-presidente de marketing é um amigo pessoal meu que reside na cidade de Miami, que é o Ronaldo Batalha. Olha e essa família Batalha é uma família que é oriunda do Rio de Janeiro, existiam as escolas lá e tal. E o Ronaldo desde cedo foi embora para os Estados Unidos, desde 18 anos, um belo de um senhor hoje com uma grande família, e se instalou nos Estados Unidos. Ele tem mais jeitão de americano, e eu brinco com ele que ele é o sósia do Pierce Brosnan. Quer dizer que o cara nasceu bem em todos os sentidos, né? Certo. Mas, querida, essa sua opção como escolha de trabalho para dirigir o direito para plano de saúde, vamos lá, tem que ter um despertar nisso daí. Aí é uma curiosidade da vida. Eu sempre achei, na verdade, que eu seria promotora de justiça. Então, meu estágio na faculdade, o período todo, foi no Ministério Público, eu trabalhava ali em Cosmópolis. Sei. E eu tinha certeza absoluta que era aquilo que eu queria fazer. Via um júri e já ficava, nossa, é isso, né? Vou mudar o mundo. E aí, o meu último ano de faculdade é 2020, pandemia. Então, eu fiz a OAB no começo daquele ano, terminei o ano já como advogada, me formei, mas não tinha um concurso acontecendo, porque a gente estava na época da pandemia. E eu recebi o convite para fazer uma entrevista em um hospital da região, para o jurídico. E eu falei, nossa, gente, nunca tinha passado pela cabeça. E fui fazer a entrevista. E o hospital, ele era um hospital com atendimento privado, mas também vinculado. Então tinha uma empresa, tinha um instituto que atendia SUS, justamente na época da pandemia, então naquele fervo. E tinha uma operadora de saúde que a atuação era majoritária lá no Distrito Federal. Então eu entrei mais com essa visão de direito público, que sempre me encantou mais inicialmente. Então eu atuava muito mais com as questões do Instituto, com os contratos públicos, as parcerias com a Prefeitura. E muito rapidamente eu passei a atuar na operadora de saúde. E aí já mais para esse lado mais privado, direito empresarial. E aí a vida mudou. E eu me encantei por essa atuação empresarial. Aliás, um questionamento, né? O direito público anda direito? Olha,
É complicado, Há viu? controvérsias. É complicado, mas eu era diferentona desde a faculdade. Então, o pessoal fazia TCC em família, penal, essas coisas. Eu fui fazer meu TCC em probidade administrativa. Entendi. Então, Sei. era um caminho muito diferente, assim. Só que quando eu conheci esse segmento empresarial, e o segmento empresarial hospitalar, ele é muito interessante, porque hoje, por exemplo, um dos maiores clientes com quem a gente atua é uma cooperativa médica de trabalho, grande ali na região de Sorocaba, e a gente percebe que é tão multifacetado. Então, não é como se eu fosse uma advogada de médicos, só isso, né? Tá. Apesar de ser um tema muito amplo. Mas se você atuando com cooperativa, você mexe com contrato, com estatuto, com assembleia, com direito empresarial, com direito societário, um sistema todo para você E a questão profissional, você fica tão somente na área empresarial? Porque Não. tem a relação médico-paciente, A relação né? médico-paciente também, intensamente, né? Porque Tá. como, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo de cooperativas médicas, a gente lida com uma empresa que, geralmente as empresas têm 1, 2 sócios, 10 sócios, né? Falando de cooperativa, a gente está falando de 1.200 sócios, né? Sim. Então, Há um conselho, tudo. Exatamente, Mas... então, uma orientação de conselho, ou até, a gente brinca, né? A gente fala, nosso telefone está o tempo todo à disposição. Então, médico liga, e é uma atuação que a gente gosta muito também. Lá no escritório, a gente tem um segmento também só aí voltado para essa questão de responsabilidade médica, que é um tema relevantíssimo, né? Na verdade, Com certeza. Hoje no Brasil, a gente brinca, o médico ele precisa estar preparado para o que está se tornando ser médico no Brasil. Hoje você não ter um seguro de responsabilidade civil, por exemplo, te coloca em uma situação peculiar. Hoje já é muito mais comum do que era muito tempo atrás. As pessoas elas são mais aptas à judicialização hoje, né? Tudo é um processo, tudo vai virar uma demanda, uma lide. E às vezes as pessoas não conseguem compreender, a gente fala, às vezes o problema do processo judicial é a falta de conversa, mas às vezes não é. Às vezes você conversou, você explicou tudo, a pessoa não se dá por satisfeita e vai processar. Ela se acha enganada. Se acha enganada, mas aí vai passar 2, 3 anos, 5 anos, vai acontecer uma perícia e ela vai perceber que no fim do dia aquilo que ela conversou lá atrás é o que era, né? Agora eu não sei, e nem quero passar para você essa procuração, não é? Mas a qualidade do ensino na área de medicina, com exceções evidentes, ela decaiu muito. Então hoje você tem posturas de pretensos médicos que estão estudando, e a gente acompanha muito nas redes sociais. Como é que você vai dar credibilidade para um ser daquele? Não, e a gente tem um dado, na verdade, nos últimos anos, eu não vou ter certeza de onde mas me comprometo com a informação, a gente tem no Brasil hoje mais faculdade de direito no Brasil do que no resto do mundo. Sei. E para a medicina estava caminhando para esse mesmo lugar. É complicado. A gente precisa de uma linha ali de segurança, né? Dimensionamento. Um dimensionamento. E não só pela questão de mercado, ninguém está falando que não precisa, mas o profissional ele tem que estar apto para prestar o serviço que ele se coloca para fazer, né? E nesse caso da medicina é vida, né? Diretamente, né? Você está lidando com a vida. Eu, por questão de idade e memória, eu não vou me lembrar de todos os detalhes, mas hoje tem até uma espécie de uma regra de 3. Para dor de cabeça tal, para dor de barriga tal, para dor não sei aonde tal, que não foge daquilo, né? Mas os médicos, eles passam uma dificuldade também, que hoje todo mundo, antes de ir no médico, passa no Dr. Google, né? dá ali uma consultada, e aí, não é? A gente percebe que às vezes os médicos, eles têm essa situação assim... É difícil alguém chegar para você e te ensinar o que você faz, né? Sem dúvida. Então, existe essa dificuldade. E, às vezes, as pessoas, elas são muito reticentes. A gente enfrenta muito isso, por exemplo, advogando na área da obstetrícia. Sei. Hoje, o parto, ele se tornou uma coisa... E, claro, tem que ter essa preocupação. Mas, hoje, ele é tão romantizado que a gente tem casos de pacientes que preferem a opinião da doula dela do que do médico. Sei. E aí é muito complicado. É isso que eu ia questionar, no sentido de que quais são os casos mais comuns, não é? Que exigem um trabalho seu, às vezes de defesa, de explicar, falar, olha, eu estou aqui, mas eu tenho defendendo os interesses de um plano público ou de um plano privado, mas nós temos que seguir alguns caminhos, não é assim, né? Sim. E sem contar que tem médicos aí, pelo menos no público,
E no privado também, tomando uns tabef de vez em quando, as pessoas se acham no direito disso, não é? Mas com certeza. Como se fosse culpa do médico que está ali, a falta deles. Exatamente. E às vezes a gente trabalha vários segmentos ali dentro da cooperativa, bastante, a gente tem um compliance muito interessante. A gente tem segmentos, então a gente tem comitês de responsabilidade médico-legal para a gente entender algumas coisas e como elas poderiam ser diferentes. Mas o senhor mencionou das demandas mais recorrentes, cada segmento é um mundo à parte. Tá. Então, dentro da operadora de saúde, a gente vai ter um problema de elevadíssima judicialização por diversas razões, mas a gente... Os campeões, vamos lá. Medicamento, okay, tratamento e cirurgia. Tá. E por que essa judicialização tão intensa? Porque a pessoa contrata um plano de saúde e aí ela passa a ter certeza, especialmente porque o judiciário de São Paulo ajuda muito nisso, de outros lugares também, mas São Paulo é muito, o judiciário é muito militante nesse sentido de ser bastante intenso no pró-consumidor. A pessoa contrata o plano de saúde, ela tem certeza de que ela tem direito a tudo. Mas a responsabilidade universal pela saúde na Constituição, ela é do Estado. Tanto que a operadora de saúde é saúde suplementar. Entendi. É um atendimento, está no seu contrato, você precisa seguir. A gente tem muitas questões que o judiciário foi transformando ao longo do tempo. Então, a gente tem um boom, por exemplo, com relação ao transtorno do espectro autista. E era uma questão que o judiciário tentou sedimentar em algum momento e, na sequência, vem uma lei. Na sequência, foi uma legislação em tempo recorde, que foi essa alteração legislativa que a gente teve ali em 2021, 2021 para 2022, que era aquela discussão de o rol. O que é o rol? O rol é a lista que a ANS faz, a ANS com muitos profissionais, com comissões, com comitês, de procedimentos, eventos em saúde, tratamentos que devem estar contemplados no plano básico. Tá. Então, você pode contratar um plano de saúde que tem mais do que o básico. Ou você pode contratar um plano de saúde que tem o básico. Sim. O básico está escrito ali. E a gente teve por anos essa discussão de, poxa, mas o rol, ele é taxativo? Ou seja, o que está escrito ali é o que pode dar? Ou ele é exemplificativo? Está ali algumas condutas, mas as condutas extras, elas podem ser fornecidas. Teve essa discussão por muito tempo. E por que eu falo do transtorno do espectro autista? Porque teve uma campanha midiática também em torno disso, porque as terapias eram uma grande questão que tinha uma limitação pelo rol. Tá. Em dado momento, a Corte Superior ela coloca para a gente que o rol ele seria então taxativo, ou seja, o que está ali é o que é, com algumas exceções. Comprovação de eficácia, garantia de que não tem nenhum outro tratamento que está contemplado ali, que poderia ser utilizado pelo paciente, outras questões, alguns requisitos. Na sequência, vem a legislação e nos diz, olha, tem o rol, mas desde que exista comprovação científica e que o medicamento, o tratamento não tenha sido negado pela CONITEC, que é o nosso órgão nacional de aprovação de tratamentos, enfim, de saúde, esse medicamento ele pode ser de cobertura, esse tratamento ele pode ser de cobertura. E aí os planos de saúde entram num limbo de eu tenho um contrato, que eu tenho uma previsibilidade orçamentária, que eu fiz um estudo para a formação do meu custo, com certeza. E hoje, mais do que isso, a gente lida, e aí no plano de saúde essa é a maior dificuldade, que a caneta do médico no judiciário, ela vale mais do que qualquer outra coisa. Sei. Então, se o tratamento ele não está incorporado, ou ele não consta no rol do SUS, ou não consta no rol da ANS, e esse tratamento foi prescrito por um médico, por razões que ele entendeu necessárias, e junta 2, 3 estudos, e aí estudos de baixo rigor científico, a gente lida muito com isso, a canetada do médico faz com que a canetada do juiz obrigue o fornecimento desse tratamento. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque aí a saúde suplementar passa a ter um caráter de saúde restrita. E o que é o problema aí? Se a gente quebra a saúde suplementar, que é uma coisa que a gente vê acontecendo, quantas operadoras de saúde nos últimos 10 anos não quebraram?
Se a gente faz isso, a gente superlota o sistema de saúde pública e aí todo mundo tem um problema. Então, a dificuldade desse equilíbrio, que está muito relacionado com o Poder Judiciário, é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na operadora de saúde. Olha, eu vou pedir licença a você, nós vamos continuar esse bate-papo, que certeza. está super interessante, porque nós estamos todos tendo uma aula aqui dos direitos e deveres e da relação, não é, que existe do plano de saúde para com você, que é cliente, e também quando se envolve a federação, o Estado, enfim, né, os governos, que a gente pode chamar assim. Nós vamos e voltamos, até já. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície, para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Estamos de volta, estou conversando hoje aqui com a advogada Ana Lívia Brum, a nossa convidada de hoje, falando a respeito de planos de saúde, a relação, não é, que existe dos planos de saúde para com você, consumidor, para você. Aliás, me fugiu o termo, como é que chama a pessoa que compra o plano de saúde? Me deu um branco agora aqui. Beneficiário, usuário. O usuário do plano de saúde, não é? E é uma relação que tem uma linha tênue ali, não é? Porque vocês seguem o protocolo do contrato, e como você estava explicando no bloco anterior, às vezes você tem um contrato base e tem também o plano, eu poderia chamar de complementar? Sim, a pessoa pode contratar mais coisas, né? A gente tem o plano referência. Mais abrangente. E ela pode contratar outras coisas que ela entender. E aí vem o Estado e faz uma determinação que nem sempre vai de encontro com aquilo que está no contrato. Isso. E aí nasce um problema jurídico, em dois sentidos, ida e volta. Exatamente. Quero que você continue, por favor. Exatamente. É uma situação que a gente está trabalhando para mudar isso. A gente tem visto, na verdade, que a judicialização na saúde suplementar, ela tem sido uma discussão de vários congressos. O Estado, para tomar uma atitude, como foi o caso que você estava falando do pessoal que tem problema do autismo, enfim, ele consulta as pessoas do plano... Ah, já entendi. Claro que não. Não, na verdade, a gente não pode ser injusto. A ANS, anteriormente, a gente tinha uma atualização do rol um pouco mais lenta. Então, a gente formalizava as atualizações do rol a cada 2 anos. Tá. Isso mudou. Hoje, você tem medicamentos novos sendo incorporados quase que diariamente. Se você seguir a ANS nas redes sociais, ou se você entrar na página do governo, você vê que novas medicações, novas drogas, novos tratamentos, eles são incorporados constantemente. Mas por que é importante seguir essa incorporação? Porque são tratamentos cientificamente validados. Então, a dificuldade é a gente sair desse lugar que a operadora é muito ruim e a operadora só quer visar o lucro e partir para o lugar de existe também uma responsabilidade pelas operadoras.
Se a gente baliza, se a gente ratifica um tratamento que ele não é cientificamente comprovado, eu tenho também uma responsabilidade. Por quê? Porque quem fiscaliza esse tratamento, quem compra essa medicação e fornece para esse beneficiário, sou eu, operadora. Sei. Então, eu tenho um problema aqui também. Uhum. Então, a gente sai desse lugar de é tudo sobre dinheiro. Não é, mas também é. E é importante a gente pensar nisso. Ô Ana, você que tem essa convivência mais intimista, não é? Até por uma questão funcional de trabalho, com os planos de saúde, enfim. O que se percebe hoje, e eu não quero generalizar, mas existem situações, por exemplo, eu moro em Piracicaba, eu trabalho em Campinas, então eu conheço planos de saúde de Piracicaba, de Campinas, que levam o mesmo nome, como aqui em Araras, enfim. E o que a gente percebe é que quando você chega, os hospitais andam lotados. O serviço de atendimento é uma coisa assim que muitas vezes, eu estou falando isso com conhecimento de causa, tem demorado mais no plano do que no Estado, no chamado SUS, que não deixa de ter um número elevado também, mas já ocorreu. Inclusive, minha filha, ela passou aqui na Mandic em julho e dezembro em medicina, até que ela precisou, foi no plano de saúde, estava muito cheio e foi para o SUS. Ficou 40 minutos lá, ela decidiu que se vai ser fisioterapeuta. Se é que você me entende. E está fazendo fisioterapia na PUC. Você entendeu ou não? E aí, essa coisa dessa lotação, quem tem culpa disso? É a administração? É muita venda para pouco retorno? É complexo. Se a gente prestar atenção no cenário, a gente vê, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo, grandes operadoras de saúde quebraram. Grandes operadoras. O judiciário fez com que, e aí o senhor mencionou operadoras que levam o mesmo nome, inseridas dentro de um sistema, o judiciário, e aí de novo, não é que o judiciário é vilão, mas talvez falte um olhar um pouco mais da realidade, um pouco mais da vida como ela é. Sei. Então o judiciário olha, ok, o consumidor tem direito, vou seguir nessa linha e a gente cria jurisprudências que dão direitos irrestritos. O judiciário, nesse olhar, ok, operadoras de saúde, cooperativas que levam o mesmo nome, vocês estão inseridas dentro do mesmo sistema, então essa daqui vai assumir os problemas dessa daqui. Que na maioria das vezes não foi essa daqui sozinha que criou. Está muito relacionado ao judiciário. Então a gente já começa aqui. A gente tem uma redistribuição de beneficiários dentro do sistema privado que ela é problemática, porque essa aqui que absorveu, obrigada pelo judiciário a absorver, ela não estava preparada dessa forma. Entendi. E te digo mais, esse beneficiário comprou o plano por X. Mas nessa aqui, que seria de abrangência nacional, ele custaria X vezes 2. Mas o judiciário não me deixa cobrar X vezes 2. Ele tem o direito de ter o plano nas mesmas condições que ele tinha contratado. Dificulta que a saúde privada se movimente. E aí, é claro, a gente tem operadoras de saúde que atuam de uma forma irregular. A gente tem. Eu já trabalhei com operadoras de saúde, não de uma forma irregular, mas operadoras menos saudáveis. Para as menos saudáveis é difícil se movimentar, porque realmente você está devendo fornecedor, aí você fala para o seu beneficiário e nesse prestador, mas eu atrasei a fatura desse prestador, ele não vai atender meu beneficiário. Vai gerar uma demanda na ANS, vai gerar uma demanda no meu jurídico, eu vou ter uma oneração administrativa interna, não vou resolver o problema assistencial, então se cria uma situação muito difícil de gestão. Ela está relacionada sim à gestão também. É bem complexo, hein, Ana? É bem complexo. Puxa vida. Numa operadora saudável, as coisas funcionam diferente. E tem. Existe. O pior é que existe. A dificuldade é do consumidor entender justamente essa situação. O quanto essa empresa está querendo me passar a perna e o quanto essa empresa está de verdade tentando fazer by the book. E o plano leva esse debate, esse questionamento no momento da venda? Precisa ver isso também, né? É difícil, porque a venda, a ponta final da venda, muitas vezes ela está ali num corretor, que segundo os beneficiários, quando abrem suas reclamações, não explicou nada de nada, né? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, na declaração de saúde. Todo mundo vai contratar um plano de saúde, preenche uma declaração de saúde, que você tem que falar tudo que você tem, tudo que você já teve. Precisa. E nem sempre é verdade, né? Nem sempre é verdade. As pessoas omitem. Isso é um problema. Isso é um problema que a ANS regulamenta. Então, se o beneficiário ele frauda na contratação, no primeiro indício que eu tive de fraude, eu como operadora tenho o dever de ofertar para ele uma cobertura parcial temporária.
temporária, Tá. que é o que os planos de saúde chamam de CPT. Quando eu ouvi CPT é isso, é uma cobertura parcial temporária. O que que é? A ANS fala que no momento da contratação, ou no momento que a gente identificar a fraude, a gente tem até o limite de 24 meses da contratação para limitar algumas coberturas. Especialmente, e nesse caso da CPT, aquelas relacionadas a essa doença que foi omitida. Sei. Ou a doença que foi declarada na contratação. Nossa, que complicado. É complicado. É. Mas se a pessoa estiver numa situação de urgência, emergência, ela vai ser atendida? Ela vai ser atendida. Mas aí quando o hospital quer regular e transferir essa pessoa para a rede pública, porque aí a lei me dá uma limitação de horas que eu posso prestar esse atendimento, aí a pessoa não aceita. E aí, o hospital, eu realmente não posso tirar uma pessoa de lá se ela não aceitou sair. Eu não posso fazer isso. Então, a gente tem muitos mecanismos gerenciais que justificam, talvez, essas superlotações. É claro, pode faltar material humano, eventualmente? Pode. Existe uma dificuldade, talvez, também das pessoas. A gente lida muito, quando a gente lida com o hospital, a gente auxilia muito na resposta também de saque, de ouvidoria. A gente faz um pouco desse trabalho jurídico também com eles, para que as respostas elas possam ser construídas de uma forma que a pessoa entenda, e fale, ok, se eu quiser brigar daqui para frente, eu entendi o que aconteceu. Entendi. Quando a gente vem reclamações, por exemplo, cheguei com o meu pai, que era idoso, eu estava super lotado, fiquei 2 horas esperando. É razoável? Às vezes não é razoável mesmo. Talvez não seja. Num cenário de mundo ideal, não é razoável. Sim. Ninguém quer chegar no pronto atendimento e ficar Espera 2 horas esperando. Ninguém quer. Mas a gente trabalha na medicina, se trabalha com escalas de urgência, né? Então, tudo bem, você é prioritário. Inclusive na recepção já tem Na ali recepção. as situações, né? Eu posso ser prioritário, eu posso estar grávida e ser a prioridade. Tá. Mas pode ser que tenha alguém que seja mais prioridade. Pode ser que tenha uma criança que foi picada por algum animal peçonhento. Ou Essa um criança idoso, pode ser né? uma prioridade. Um idoso, uma Na pessoa iminência infartando. de um ataque cardíaco, Exato. alguma coisa assim, de um derrame. Exato. A prioridade legal, que aí a gente fala idoso, gestante, lactante, essas questões, elas são consideradas. Sei. Mas aqui na prioridade de saúde, o médico precisa considerar o que ele trabalha, né? O que eticamente está correto. Sei. E nesse caso, você precisa considerar a urgência de acordo com o risco à vida. Então, especialmente em épocas sazonais, né? Dengue, agora com a influenza, Sim. cabe um pouco, infelizmente, mas é necessário, porque a gente não vive no mundo ideal, de compreensão de que os sistemas vão estar um pouco mais superlotados. O que a gente vai fazer com isso? Identificar se aqui é um problema gerencial, se aqui é um problema de falta de material humano, se aqui é um problema de, poxa, eu não posso cobrar nada do plano de saúde, você pode. Prazos de atendimento, você pode cobrar do plano de saúde. Sei. Então a ANS me diz, para urgência e emergência é 24 horas, não existe carência, para atendimento, para procedimento de alta complexidade 10 dias, para cirurgias 21 dias úteis. Você pode cobrar isso, porque a partir do momento que passou disso, você está tendo um direito seu que foi violado. Você Sim. teve um direito seu violado. Se eu entendo que algo para mim, uma cirurgia, um procedimento, era de cobertura, mas eu não me enquadrei, a operadora entendeu que eu não me enquadrei naquele momento. A gente tem isso, por exemplo, com cirurgias oculares. A ANS coloca para a gente que são diretrizes de utilização. Então, essa cirurgia é de cobertura, desde que. Às vezes a operadora vai ler e vai falar, ele não preencheu o desde que. Pede para reavaliar, pede um parecer especializado. Não existe falar o que a operadora falou está certo. Não está. Às vezes a operadora vai errar, de fato. O que é o nosso problema hoje é que a gente tem um judiciário abarrotado, a gente tem administrativos abarrotados, a gente tem superutilização de exames, por exemplo, por beneficiários, por usuários, por motivos inexistentes, por questões que a única razão dele para superutilizar é porque ele entendeu que naquele momento ele precisava fazer um monte de exames. Nem é o médico que entendeu isso. Então, essa é a complexidade de você entender que eu sou contratante, eu tenho direitos, mas eu estou contratando uma empresa que também tem direitos. Sim. O SUS também tem seus direitos. O SUS, a gente brinca que para você conseguir uma medicação judicial, pela via judicial, para ser entregue pelo SUS, o judiciário ele te dá um monte de requisitos. Recentemente a gente teve, porque o SUS ele estava abarrotado de pedidos de medicamentos muito caros, medicações de 17 milhões a dose. A dose. O que isso faz com o orçamento do sistema? Então a gente tem, o STF editou recentemente, a gente tem 2 temas, um tema mais antigo que foi editado e um tema novo. O que é o tema? Quando o STF recebe um monte de recursos sobre questões iguais, as partes mudam, mas é a mesma coisa, estão pedindo a mesma medicação, ou é a mesma situação,
cria-se um tema, vai pegar um recurso de exemplo e o que sair de tese de julgamento desse recurso é para ser aplicado para todo o território nacional. Entendi. Essa é a ideia. Então, o STF editou recentemente 2 temas que colocam inúmeros requisitos para quando o SUS vai fornecer esse tipo de medicação. Entendi. Agora pensa, essa medicação ela pode ser ofertada, fornecida pela operadora de saúde? Se tiver dentro daqueles requisitos que a gente conversou no começo, pode ser que sim. Mas o quanto a gente precisa pensar é o seguinte, para uma operadora de pequeno porte, uma medicação dessa quebra a operadora. Sim. Então, por um beneficiário, o que você faz com os outros 2.000, 3.000, 4.000? Entendi. Isso é uma questão. Então, o sistema como um todo precisa conversar, tanto o sistema público de saúde quanto o sistema privado, porque a gente está caminhando para um lugar que existem direitos e restritos, e é claro que a saúde é algo essencial, senão a gente não conversava tanto sobre isso, não Sem regulava dúvida, tanto com isso. certeza. Mas a gente precisa conversar de uma forma que o sistema ele seja autossustentável. Então, as coisas precisam conversar de uma forma, poxa, por que essa medicação custa 17 milhões? Será que não tem uma discussão política aí que a gente pode reduzir isso? Está terminando o nosso tempo e eu queria exatamente falar sobre isso, para a gente finalizar. Tem a responsabilização política, que sem essa reunião das partes, Com certeza. cientificando o político, que muitas vezes não quer saber, ele quer fazer a média, não é? E não faz um balanceamento, uma avaliação da situação, chega numa situação como essa. Exatamente. E aí agora, para a gente concluir, Ana Lívia Brum, o que você acha que nós estamos caminhando para esse consenso? É uma coisa que ainda demanda algum tempo? Acho que demanda um tempo, acho que não é de curto prazo, Sim. é de médio a longo prazo, mas a gente está caminhando para um lugar de entender, talvez entender uma agência única, como acontece lá fora, então quem regula SUS regula privado também, hoje não é assim. Porque a saúde é única, né? Exato. No fim do dia... O cidadão é único, né? É isso. Então, talvez a gente caminhe para algo nesse sentido, mas eu vejo que a preocupação, especialmente com essa intensificação da judicialização, é algo que tem sido tema em muitos lugares. E um tema de preocupação tanto do sistema público quanto do sistema privado. Entendi. Então, acredito que sim. Acredito que o próprio judiciário, então, a níveis superiores, né? Então, agora o STF possivelmente vai julgar também essa questão em relação à saúde privada, que recentemente julgou em relação à saúde pública. Por quê? Ninguém quer quebrar um monte de operadora de saúde, porque a ideia não é essa. Até para o Estado é terrível isso. É terrível. Como é que você vai absorver? Porque é o que eu falei. Essa operadora pequenininha quebrou, eu responsabilizo a mesma do mesmo sistema, que não é a mesma, Sim. Só leva o mesmo nome, mas eu falo, não, você está no mesmo sistema, você vai absorver. Como? Não é um problema meu judiciário. Se você tem como absorver, se você não tem, para pagar essa conta. E hoje existe essa preocupação. Nesse tema, por exemplo, que eu mencionei do STF, tem a previsão de até qual valor de medicamento vai ser do município e do estado e até qual valor eu tenho que judicializar direto contra a União. Porque se for muito caro, como é que eu vou quebrar um município? É inquebrável, mas se a gente cria problemas por conta da saúde, você vai criar problemas em outros setores do município. Então, essa ideia de regular isso, de fazer esse gerenciamento de custos, essa previsibilidade orçamentária mais realista, porque hoje para os planos de saúde ela deixou de ser realista, isso é uma ideia que eu acho que a gente está caminhando para um lugar de solução. Ana Lívia, gostaria de agradecer à senhora. Você me chamou de senhora. Eu gostaria de agradecê-la. Muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que mesmo que nós falamos aqui durante meia hora, 32 minutos. Eu espero que de alguma maneira a gente possa ter contribuído, pelo menos para um mínimo de ciência da pessoa que nos assiste. Querida, parabéns pela tua jovialidade, pela tua facilidade de explanação, é por isso que é uma advogada. E muito obrigado por você ter vindo, especialmente de São Paulo, para falar com os nossos telespectadores. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e espero que a gente se encontre outras vezes. Vamos torcer para isso. Nós voltamos.
Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Alô, meus amigos, hoje, mais uma vez, contamos aqui com a presença desse profissional maravilhoso, o Dr. Daniel Ramon, da Prime Odontologia, da cidade de Mogi Guaçu e agora também em Mogi Mirim. Semanalmente, quem acompanha o programa sabe que ele está aqui sempre trazendo uma dica nova, um conselho novo, uma orientação sempre útil. E hoje, a palavra de ordem, primeiro, prazer te rever mais uma vez, é prevenção, doutor. Exatamente, Paulinho, um prazer imenso em estar mais uma vez contigo aqui e estou te esperando para aquele café com chantilly. Na minha clínica tem café com chantilly. Vamos Obrigado. lá. Vamos falar em prevenção. Eu acho um assunto extremamente pertinente porque, mais uma vez, eu estou assustado com o número de pacientes que nós estamos recebendo que precisa de intervenção. Paciente novo, paciente adolescente, 16, 17 anos, com muita cárie. E paciente de condição boa em termos de acesso, tá bom? Esse paciente, ele acaba sendo displicente em relação à prevenção de saúde bucal. Novo tipo de alimentação também contribui? Novo tipo de alimentação contribui muito. Hoje em dia a gente tem esses processados, hoje em dia a gente tem muitos açúcares, né? E um problema, Paulinho, os adolescentes, eles desenvolveram o hábito noturno de internet, de tela. Esse cara, ele fica a noite inteira na tela, então ele fica comendo ali. E geralmente ele come um doce. Ele come um doce e depois ele vai dormir. E aquele doce fica depositado ali no dente. Esse doce, ele acaba sendo alimentando as bactérias que você tem, inclusive as bactérias que causam a cárie. E a hora que vê, é engraçado que não um e nem dois chegam e falam, doutor, a hora que eu vi, eu estava com um monte de buraco no dente. Sei. Mas é um processo que demora. Porém, se você não tiver o hábito da prevenção, quando você procurar o dentista, você vai ter que fazer a intervenção. Isso é mais custoso em todos os sentidos. O problema no canal, ele é originário de cima para baixo ou tem canal que por si só já gera o problema? Ou ele tem que ser provocado? Existem vários fatores. A grande maioria dos fatores é de cima para baixo. O que acontece? O dente, você esquece ou é displicente na sua higienização ou no seu fio dental, ele desenvolve um processo carioso, ele forma uma cárie ali, essa cárie ela vai comendo o dente até chegar no canal, que vai dar uma dor. Grande parte das vezes é uma dor insuportável. Em termos de dente saudável, estruturalmente falando, a grande maioria dos processos que a gente tem que fazer canal é em virtude de trauma. Quando o paciente bate esse dente, aí acontece entre aspas, uma morte do nervo ali. Aí o dente começa a ficar escuro. Nesses casos a gente também precisa fazer o canal. E também existem algumas causas que a gente desconhece, que o paciente vem com o dente totalmente saudável e morrendo de dor naquele dente. Por algum motivo, aquele canal, aquela polpa que está dentro do esmalte do dente, ela inflama. Quando ela está inflamada, ela quer crescer, né? Ela quer inchar e ela não consegue. Isso resulta numa dor insuportável para o paciente. Qual é a função do canal?
A função do canal é matar literalmente o dente. O dente ele é uma estrutura que tem vida, um nervo por dentro, e ele é revestido por duas camadas. Uma camada é a dentina, que ela é mais mole e ela é mais amarelada, e a outra camada é o esmalte, que é o que você vê. É isso que eu ia perguntar. Onde que fica o esmalte? É que você falou da dentina, né? O esmalte ele reveste toda a parte que você visualiza no seu dente, é o esmalte. Quando esse esmalte começa a desgastar, seja por qual motivo for, chega na dentina. E a dentina ela é mais fraca, ela é mais frágil, ela é mais vascularizada, vamos assim dizer, chegando mais próximo do canal. O canal nada mais, nada menos é do que o nervo do dente. O que é um tratamento de canal? Nós acessamos esse nervo e nós removemos, nós ali tem uma cavidade, não é? Ali tem uma cavidade, nós removemos esses nervos para que você pare de ter a sintomatologia, para que você pare de ter dor. Com isso o dente morre? Com isso o dente morre, mas a estrutura dura dele fica permanece. Lá. Permanece. E muitas das vezes, quando a gente precisa fazer o tratamento endodôntico, que é o canal, esse dente já está inflamado ou infeccionado. Então o tratamento é extremamente pertinente, porque ele vai curar o seu dente. Entendi. E aí já abrindo caminho também para curar o dente para uma próxima lente. Curar o dente e talvez ele precise de uma reestruturação do esmalte. Em casos de trauma ou em caso de desgaste excessivo, esse dente precisa ser reestruturado. Como que nós reestruturamos o dente hoje? Através de porcelanas, que são as lentes de contato. E por que chamam lentes de contato? Porque a tecnologia está tão avançada hoje, Paulo, que nós conseguimos fazer lentes de contato extremamente finas, extremamente delgadas. Por quê? Não é mais a mão, não é mais o homem que faz, é a máquina. Então, quando você dá o comando para uma máquina para fazer uma peça com 0,2 milímetros, 0,1 milímetros de espessura, a máquina faz. A mão já tem uma... Faz também, mas tem uma certa dificuldade. Que material prende a lente ao dente? Cimento, literalmente. É um material que tem adesividade tanto para o esmalte dentário quanto para a porcelana. Ambos precisam ser condicionados, o esmalte dentário de uma maneira, a porcelana de outra maneira, e aí nós unimos a porcelana com o dente através de um cimento. Entendi. Para a gente referendar, quando é que começa a prevenção? Em que momento? Quando você nasce. Sei. Né? Por quê? Porque você vai carregar hábitos. Nós temos a nossa bebezinha lá em casa, ela está com 1 ano e meio, coisa mais linda do mundo. E desde que ela tem consciência, a gente higieniza a boca, né? A gente faz a limpeza da cavidade oral dela. Então, hoje, após as refeições, naturalmente, a gente já vai escovar os dentes, né? A gente dá um tempinho, a gente já vai fazer a higienização oral e ela também vai. Ela tem 1 ano e meio e escova os dentes sozinhas. Entendi. Curiosidade, tem adultos que ainda têm dente de leite, é possível isso? É possível. Esse processo se chama anodontia, não formação de dente. Existem pacientes, né, em idade adulta avançada, que não tiveram, no momento de formação do germe dentário ali, ele não forma o germe dentário definitivo. Sei. E aí fica só o dente descido, que é o dentinho de leite. E ele tem todas as características de um dente, vamos chamar de um dente do adulto. Ele tem, porém, o canal, ele tem o nervo, tudo certinho. Ele tem, porém, ele é diminuído, né? O tamanho é menor e, ao longo do tempo, a raiz dele vai sendo reabsorvida. Então,
ele ocupa um lugar que ele não deveria ocupar, porque ele é menor do que o dente definitivo que estaria naquele lugar. Isso já prejudica a oclusão do paciente, né? E ele acaba ficando sem raiz. Ao longo do tempo, a raiz vai reabsorvendo. E a tendência é, claro, a pessoa pegar e perder esse dente. E aí tem... Nesse caso, a lente não funciona, aí você tem que fazer o famigerado implante, é isso? Isso. Nesse caso, nós temos que estudar a melhor reabilitação, a melhor escolha para reabilitar esse paciente. Pode ser com o implante ou pode ser com a ortodontia. Às vezes... Você pode cobrir o espaço? Exatamente. Às vezes o paciente não tem um pré-molar, mas a mordida dele, ele tem um terceiro molar, ele tem um dente do siso lá, que o espaço da gente remover, o espaço que vai ficar quando nós removemos aquele dente de leite, com o aparelho nós podemos fechar e às vezes até ajuda a fazer uma oclusão mais perfeita para esse paciente. O terceiro molar, também conhecido como dente do siso, ao longo ele veio perdendo a função, porque a gente percebe que muita gente tira. Exatamente. O dente do siso, o terceiro molar, entre nós cirurgiões a gente brinca que é o leitinho das crianças. Por quê? Porque ele nasce numa posição que ele dificilmente você vai usar ele na sua mordida. E é um dente muito difícil de você higienizar. Porque muito lá no fundo. Ou ele fica semi-incluso ali, ele fica inflamando, ou ele fica muito para trás, de tal forma que a escova não chega até ele. Aí ele permite que junte bactérias, junte placas ali, inflamando. Então, o dente do siso ele precisa ser muito bem avaliado. Mas, na grande maioria das vezes, a gente prefere fazer... Eu, como cirurgião, eu prefiro fazer uma extração profilática, porque a gente sabe que aquele dente vai dar problema algum dia, do que esperar ter problema. Porque quando você espera o seu dente do siso infeccionar e ter problemas, você chega até mim com 2 problemas. Então eu tenho que resolver primeiro aquela infecção para depois tirar. Remover. Não pode tirar com ele, não é aconselhado tirar com ele infeccionado, porque é perigoso ter problemas maiores, uma septicemia, por exemplo. Na ortodontia, os caninos, eles jamais devem ser removidos? Via de regra, sim. Eu não vejo... Ele dá meio que o equilíbrio, né? Ele é a referência, não é? O canino é uma referência muito grande na boca. Né? Ele é um dente, tanto que a nossa guia de desoclusão, que a gente fala, quando a gente vai abrir a boca e movimentar, a guia é canina. Mesmo quando a pessoa tem mais para cima, tem uns que tem no céu aqui, né? Na parte superior da gengiva. O mau posicionamento do canino, ele é muito comum. E aí entra a ortodontia. A gente faz cirurgias para tracionar, chama de cirurgia de tracionamento de canino. Eu já abri essa região do lado do nariz e a gente cola um botão acessório nele, amarra um fio e vai trazendo ele para a boca até a posição dele. E isso tem uma previsibilidade hoje muito boa. Com os softwares avançados, com as tomografias, a gente consegue, Paulinho, fazer uma cirurgia muito pouco traumática para o paciente. Por quê? Porque a gente consegue fazer um guia cirúrgico que a gente vai abrir e intervir exatamente onde está o problema. Então, a odontologia está muito maravilhosa, né? A odontologia traumática ficou no século passado. Ficou para trás. Prevenir fundamental, sempre. Prevenir, higienização, como diz, é o melhor remédio, cara. Além de tudo, é mais barato. Entendi. A prevenção é mais barata. Né? O faturamento da clínica está alicerçado na intervenção e não na prevenção. Sim. E a gente prega que prevenção vai te levar para um lugar melhor e de uma maneira saudável. Acompanhamento? Acompanhamento pelo menos uma vez por ano. O ideal, de 6 em 6 meses,
vai tomar um café com o seu dentista, com o dentista da família. Se você não tem, adota um dentista, né? Mas acompanhe. Maravilha. Olha, mais uma vez, prazerzão bater esse papo com você, sempre esclarecedor, e te agradeço a tua presença aqui novamente. Eu que agradeço, Paulinho. Deus abençoe. É muito bom nós. Estar aqui, trocar essa energia e esse conhecimento fantástico. Maravilha. Contigo. Pessoal, nos acompanha aí, Dr. Daniel Ramon, da Prime Odontologia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, e também você pode achá-lo, como estou colocando aí, nas redes sociais.